E desde o começo do mês, desde os primeiros dias de dezembro, a gente tem tido aqui 1 minuto de combate ao câncer de pele com o Dr. Lucas Fernandes, que são informações importantes para identificar a lesão na pele, que muitas vezes uma pinta, né, que se tem e não se sabe que ali pode ser um câncer de pele. A própria questão da prevenção, né, o uso do protetor solar, entre outras políticas de prevenção ao câncer de pele. E hoje a gente conversa presencialmente aqui com o Dr. Lucas Fernandes. A gente vai ter um encontro semanal aqui no nosso programa a partir de hoje. Dr. Lucas, muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. E a gente começa falando justamente sobre esse mês especial, né? Explicando de fato o que é o Dezembro Laranja, por que que a gente tem vários meses coloridos aí, né? Temos Outubro Rosa, Novembro Azul e o Dezembro Laranja é tão importante quanto também. Queria começar explicando isso, o que é que de fato consiste essa campanha do Dezembro Laranja. Muito bom tê-lo aqui conosco, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. O Dezembro Laranja é o combate ao câncer de pele. A gente sucede 2 meses, vamos dizer assim, mais famosos, né? O Outubro Rosa, talvez o mais famoso de todos, contra o câncer de mama. Depois vem o Novembro Azul do câncer de próstata e agora um primo um pouco menos conhecido, que é o Dezembro Laranja. O que tem de diferença importante, Fernando, de ensinar as pessoas a reconhecer o câncer de pele é o fato de ser um órgão visível para todos. Então, quando você fala de um contexto de informação sobre câncer de mama ou câncer de próstata, essa informação fica mais no ambiente familiar, porque são órgãos íntimos, né? Você não vai chegar para uma amiga sua e ficar falando diretamente se ela está tocando na mama, é algo desagradável, é algo que fica então mais no contexto familiar, assim como a prevenção do câncer de próstata. Na pele não, a pele está exposta a qualquer pessoa possa ver e é um assunto que não constrange tanto você tocar no assunto. Então a informação sobre câncer de pele nesse mês pode fazer com que qualquer pessoa, não só profissional de saúde, ajude um amigo, um colega de trabalho ou um parente a reconhecer ou suspeitar de uma lesão perigosa e estimular com que ele procure um médico. Pois é, e a gente, claro, graças a Deus estamos tendo aí nos últimos anos uma divulgação maior a respeito desse problema, porque a gente tem talvez aí na saúde da mulher o câncer de mama até por acometer, talvez seja o câncer que mais acomete as mulheres, e no câncer de próstata a mesma coisa com os homens, essa divulgação maior. Aí eu queria perguntar justamente isso, o quanto é comum o câncer de pele e as pessoas não se dão conta disso? O câncer de pele é o câncer mais comum no mundo todo, Fernando, não só no Brasil. Ele é o mais comum no mundo todo, mas não é o que mais mata, felizmente. Porque o câncer de pele tem 2 tipos principais. Tem um tipo muito comum e menos perigoso, que são os tumores não melanoma, e tem aqueles menos comum e um pouco mais perigosos, que são o melanoma. Então, em resumo, ele é o mais comum do Brasil, ele representa mais de 30% dos tumores do país. A gente tem todos os anos mais de 180 mil casos novos de câncer de pele, mas ele mata menos do que a próstata e mata menos do que a mama. Então, talvez por isso se tenha uma dimensão maior esses outros meses em relação a isso. Porém, não só de morte é importante a saúde, né? A gente fala também de deformidades e transtornos psíquicos para a família. Mas o câncer de pele é sim um tumor extremamente frequente, ele pode matar e mata muito sim no Brasil. Não é o que mais mata, mas mata muito. Bom, e a gente fala de uma campanha de 1 mês de conscientização, de prevenção e combate. Vamos começar pelo começo. Como prevenir de fato o câncer de pele? De fato, não há nenhuma dúvida que o uso de vestimentas UV e filtros solares funciona, e é muito importante que comece muito cedo, porque uma informação importante o sol que a gente toma na infância e adolescência, ele causa mais dano do que o do resto da vida inteira. Se você imaginar, por exemplo, Fernando, 2 irmãos gêmeos, que um deles comece a usar filtro solar aos 6 meses de idade, porque antes disso não se deve nem expor ao sol, e esse irmão dele não usa. Então eles continuam assim ao longo da vida e aos 18 anos eles invertem. Ou seja, o que sempre usou nunca mais vai usar protetor na vida, e aquele que nunca usou começa a usar com 18 e vai usar sempre. Aquele irmão que só usou na infância e adolescência vai ter menos risco de câncer de pele pelo resto da vida do que o outro. Nossa. Veja só que interessante. Então, eu falo que aplicar filtro solar na infância no seu filho é um ato de amor, porque se mesmo que ele saia da sua casa lá na frente e passe a não usar mais filtro solar, ele vai estar muito mais protegido. Então, a prevenção é extremamente importante, quanto mais cedo começar, melhor.
tão importante quanto a prevenção é o monitoramento. Se sabe que a taxa de morbimortalidade também cai muito quando as pessoas são conscientes sobre a doença. E a gente está falando aqui de um país que há 6 anos atrás foi conduzido um estudo em Minas Gerais que mostrou que só 1/3 dos pacientes diagnosticados com a forma mais grave, que é o melanoma, conheciam a doença. Só 1/3 já tinha ouvido falar da doença. Então a gente não pode esperar que as pessoas suspeitem de algo que nunca ouviu falar. Por isso que é importante que todos saibam o que é e como suspeitar. E combate? Identificou, está com o melanoma, o senhor falou que tem mais ou menos dois tipos principais, né? Se identificou, está com alguma das tipologias de câncer de pele. Como tratar? Suspeitar cedo, né? Na dúvida, procurar logo um especialista, um médico. Se não tiver acesso a um dermatologista, procura um médico clínico, não tem problema. Para o diagnóstico, a gente teve um avanço grande, que é a dermatoscopia digital, que é um exame, Fernando, que não causa absolutamente nenhum desconforto. Muitas pessoas evitam ir ao médico para poder fazer o exame, até pensando que vai ser furado, vai ser submetido a alguma radiação, vai fazer algum preparo desagradável. Quem já fez uma colonoscopia ou já viu alguém fazer uma colonoscopia sabe que é isso. A dermatoscopia não tem nada disso. É um exame indolor, ele não é invasivo, não fura, nem suja, porque nem gel a gente usa, para você ter ideia. E pode ser usado em qualquer pessoa, seja uma grávida, um idoso, uma criança, quantas vezes for necessário. Ele vai no consultório dermatologista, ele aplica um aparelho que a gente usa, um grande aumento, e enxerga a pele por dentro. E a gente tem um incremento muito grande de diagnóstico. A gente consegue perceber o câncer de pele antes de ser visível ao olho nu. É interessante e importante, né? Até para o combate. Olha só, eu não sabia que tinha isso. Uma espécie de, trocando em miúdos, de microscópio da pele para você monitorar em tempo real ali. Muito interessante. O Miriam Nascimento tem uma pergunta também a fazer, o senhor. Tem exatamente sobre essa questão que o doutor falou da exposição ao sol. E eu tenho, na verdade, 2 perguntas, que é uma outra só, muito mais questão de momento. Essa pergunta é o seguinte, doutor. E para aquelas pessoas que sempre foram expostas ao sol, eu estou me referindo às pessoas que trabalharam e que trabalham na zona rural e que não utilizam nenhum tipo de protetor solar, por exemplo, porque antes não se tinha essa cultura. A gente está falando de coisas de 15 anos para cá, mais coisas de 20 anos atrás, as pessoas não tinham essa cultura e sempre eram expostas exatamente ao sol, 100%, começando ali das 6 horas da manhã e passando até 5 da tarde, como a gente teve a oportunidade de viver essa situação de perto. Esses lavradores são pessoas com alto risco de desenvolvimento dos tumores não melanoma, que são aqueles mais frequentes, Miro, que é causado pela exposição solar crônica, aquele sol do dia a dia na face. Então esses lavradores cursam muito com esses tumores em áreas expostas, tem uma chance muito grande. Porém, tem uma chance menor do tumor melanoma, que é o mais perigoso. Olha que curioso, o tumor melanoma ele é mais típico, por exemplo, de um profissional liberal. Alguém que trabalha no ambiente fechado, no dia a dia, ele passa o ano inteiro protegido, tomando muito pouco sol, mas uma vez ao ano ele vai lá em Praia do Forte, ele vai ali em Cabo Sul, se expõe ao sol de sunga, por exemplo, e biquíni, e toma uma queimadura solar. Então são os episódios de queimadura solar que vão determinar o maior risco de tumor melanoma, que é aquele mais grave. Esse lavrador, então, que tomou sol no início da vida, principalmente, ele vai ser considerado um paciente de risco pelo resto da vida. Então ele tem que fazer a prevenção, mesmo que não tenha feito antes, ele vai reduzir a chance, mas tem que ficar sempre de olho na pele. Trabalha sempre, muitos deles trabalharam sempre com a camisa de manga longa, algo nesse sentido, aquilo também serve como proteção? Já ajuda, não precisa ser uma vestimenta UV. Quando você fala de um tecido de algodão, que é um tecido natural, já existe alguma proteção ali naquele tecido. Foi melhor do que estar sem camisa, obviamente. A outra pergunta pode Sim, ser? Pera, vamos lá. Vamos mudar só. Vamos fugir do assunto, viu? Só fugir só do assunto. É só para o senhor dar um toque, porque ontem a Fátima Bernardes ela fez aquela cirurgia e de um câncer que é considerado raro, que é o câncer do endométrio, né? Ontem que tivemos, que pode atingir inclusive 6.500 pessoas ainda na reta final neste ano e que atinge por ano. De que forma, né, foi feito esse diagnóstico, pelo que o senhor acompanhou, né, e das chances de cura também? Vamos lá, eu não acompanhei tão a fundo, eu vi superficialmente isso daí, mas o câncer de endométrio é considerado raro, inclusive. É raro, porque é mais comum o câncer de colo do útero, né? Que inclusive a mulher faz o diagnóstico ali, faz a busca diagnóstica, normalmente anualmente nos preventivos e na colposcopia. Isso já se avançou muito, felizmente. A gente teve uma queda
de taxa de mortalidade que ainda não tivemos de câncer de pele. Ainda não conseguimos, Emílio. Ano a ano, a taxa de mortalidade de câncer de pele aumenta. E o câncer de colo do útero, felizmente, estão conseguindo reduzir. O câncer de endométrio, se ela descobriu realmente cedo, ela deve fazer um acompanhamento um pouco mais a fundo. A Fátima Bernardes, obviamente, tem bons acessos, né, a médico. Mas se teve esse avanço, sim, no câncer de colo do útero, pelo menos. Bom, doutor Lucas, a gente vai... Hoje foi um papo mais de modo geral, né? Sobre o Dezembro Laranja, a importância do combate e prevenção ao câncer de pele. E nas próximas semanas a gente vai detalhar um pouco mais essa doença. E assim como também no Minuto de Combate ao Câncer de Pele, diariamente, né? Que é um momento que a gente tem dos boletins gravados pelo doutor Lucas. E nos papos também a gente vai falar um pouco sobre isso. Só para você ter uma ideia, o doutor Lucas Fernandes tem um projeto interessantíssimo com profissionais que trabalham relacionados à pele da pessoa, tatuadores, maquiadores, e ajudando essas pessoas a identificar, inclusive, lesões de pele, possíveis lesões de pele, para que o combate à doença seja cada vez mais precoce. Muito interessante esse projeto que ele tem uma revista também toda focada nessa conscientização das pessoas, principalmente a respeito do câncer de pele. A gente vai detalhar isso nas próximas semanas. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia e até amanhã com o boletim gravado, até semana que vem ao vivo aqui no estúdio. Obrigado, Fernando. Até a próxima semana. Conversamos então com o doutor